Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo Corrêa e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos livros mais incríveis que eu já li. O nome dele é Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, e esse livro ele tem um subtítulo muito forte: Como influenciar e não se deixar influenciar. Eu acho esse subtítulo perfeito porque esse livro não fala só sobre como convencer pessoas, e ele também mostra como a gente é convencido todos os dias, nas vendas, na internet, nas conversas, nas decisões de compra e até em situações simples do dia a dia. Deixa eu te explicar isso de um jeito muito simples. Esse livro ele mostra que muitas vezes a gente acha que está decidindo sozinho, mas na prática a nossa mente ela responde a alguns gatilhos de forma quase automática. E quando alguém entende esses gatilhos, essa pessoa consegue influenciar nossas decisões, às vezes de forma ética e às vezes de forma manipuladora. E é por isso que esse livro ele é tão importante, porque ele abre os nossos olhos. E a ideia principal do livro é que o ser humano não analisa tudo o tempo inteiro. Pensa comigo, se a gente tivesse que parar, estudar, comparar e analisar cada pequena decisão do dia a dia, a nossa mente ficaria muito sobrecarregada. Então, segundo o livro, o nosso cérebro ele cria atalhos, e esses atalhos eles fazem a gente decidir mais rápido, fazem a gente economizar energia e até facilitam a nossa vida. De fato, esses atalhos eles são muito úteis. O problema é que, segundo o livro As Armas da Persuasão, esses atalhos eles também podem ser explorados. É como se a nossa mente tivesse alguns botões automáticos, e quando alguém sabe apertar o botão certo, a gente costuma reagir sem pensar muito. E Cialdini mostra que existem 6 princípios principais da influência. Primeiro, reciprocidade. Segundo, compromisso e coerência. Terceiro, aprovação social. Quarto, afeição. Quinto, autoridade. E o sexto princípio é escassez. Mas calma, que eu vou te explicar cada um desses princípios de um jeito muito simples. E aqui não vai ser uma aula técnica, mas eu vou te mostrar isso de uma forma que você consiga enxergar na vida real todos esses princípios que Cialdini fala aqui dentro desse livro. O primeiro princípio é a reciprocidade, e ela é muito simples. Quando alguém faz algo por você, nasce uma vontade de retribuir. Por exemplo, se alguém te ajuda, você sente vontade de ajudar essa pessoa também. E se alguém te dá um presente, você sente que não pode simplesmente ignorar, você tem que dar um presente para ela também. Se alguém te entrega algo de valor, antes de te pedir qualquer coisa, você fica muito mais aberto a ouvir o pedido dessa pessoa depois. Na prática, é como se a nossa mente pensasse: essa pessoa fez algo por mim, agora eu preciso automaticamente fazer algo por ela também. E isso acontece porque a gente foi ensinado a não ser ingrato, por isso que esse princípio é muito forte. De todo jeito, isso é muito bom. A reciprocidade ajuda nas relações, ajuda na sociedade, ajuda as pessoas a cooperarem umas com as outras. Mas ela também pode ser usada de uma forma bem estratégica. Exemplo: uma empresa te oferece uma amostra grátis, um vendedor entrega um brinde, um criador de conteúdo te entrega uma aula gratuita, tá percebendo? Em alguns casos, uma pessoa pode te fazer um favor pequeno antes de te pedir algo maior. Às vezes a pessoa não está sendo apenas gentil, ela está criando uma sensação de dívida. E aqui entra o cuidado. Não tem problema valorizar quem te ajudou, mas você precisa perceber se está tomando uma decisão porque realmente quer ou apenas porque se sentiu obrigado a retribuir. E essa é a primeira grande lição do livro. Use a reciprocidade com ética e não deixe que a reciprocidade te coloque em uma decisão que você não queria tomar. O segundo princípio é compromisso e coerência. Esse aqui é muito forte. O ser humano, ele gosta de parecer coerente. Quando a gente assume uma posição, a tendência é continuar agindo de acordo com essa posição, com a decisão que a gente tomou. Mesmo quando a gente começa a perceber que talvez aquela decisão não faça mais tanto sentido. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Uma pessoa fala que vai começar a treinar. Ela vai para a academia, depois disso ela sente uma pressão interna enorme para continuar agindo
do jeito que ela falou, continuar treinando, cumprir o que ela prometeu. Outro exemplo, uma pessoa diz publicamente nas redes sociais que vai mudar de vida. Depois disso, ela sente que precisa provar que está mudando, é um compromisso que ela fez. E esse princípio, ele é muito interessante, porque quando uma pessoa dá um pequeno sim hoje, amanhã fica muito mais fácil dela dar um sim maior. E é por isso que muitas estratégias começam com um compromisso pequeno. A pessoa responde uma pergunta, depois entra em um grupo, depois assiste uma aula, depois começa a concordar com uma ideia, e quando ela percebe, já está muito mais aberta para tomar uma decisão. E o ponto é que um pequeno compromisso pode puxar outro compromisso. E obviamente isso pode ser bom, porque ajuda a pessoa a sair da intenção e ir direto para a prática. Mas também pode ser muito perigoso, porque às vezes a pessoa ela vai continuar em um caminho só para não parecer incoerente. Ela pensa: "Eu já comecei, eu já falei publicamente, então agora eu tenho que ir até o fim". Já ouviu aquela pessoa falando: "Eu dei minha palavra, agora eu vou cumprir". Mas eu aprendo com esse livro que nem sempre continuar é maturidade. Às vezes, maturidade é reconhecer que uma decisão inicial ela precisa ser revista, precisa ser analisada. Então esse princípio ensina 2 coisas. Primeiro, compromissos pequenos, eles podem criar grandes mudanças. Segundo, cuidado para não ser prisioneiro de uma decisão só porque você quer parecer coerente. O terceiro princípio é aprovação social. E esse princípio é um dos mais fáceis de perceber, porque quando a gente está com dúvida, a gente costuma olhar para o comportamento das outras pessoas. Quer ver um exemplo? Se um restaurante estiver cheio, a gente imagina que a comida com certeza deve ser boa. Se um produto ele tem muitas avaliações positivas, a gente se sente mais seguro para comprar. Se várias pessoas estão falando bem de alguém, a nossa resistência diminui. A gente até começa a gostar daquela pessoa mesmo sem conhecer ela. Não é que a gente pensa tudo isso de forma consciente. Muitas vezes é no automático. A mente ela olha para o ambiente e pensa: se tanta gente está aprovando, talvez isso seja uma coisa boa. E esse princípio ele fica ainda mais forte quando a gente vê pessoas parecidas com a gente fazendo algo. Por exemplo, uma mãe vendo outra mãe dizendo que conseguiu resolver um problema. Um iniciante vendo outro iniciante tendo resultado. Uma pessoa comum vendo alguém que começou do mesmo lugar que ela. Percebe? Isso gera identificação e a pessoa começa a pensar: se funcionou para alguém parecido comigo, talvez funcione para mim também. E aqui está o poder da aprovação social. Ela reduz a insegurança, ela dá uma sensação de segurança para a gente decidir. Mas isso também pode ser um perigo. Nem sempre muita gente fazendo algo significa que aquilo é certo. Às vezes é só um efeito manada. Às vezes a pessoa está seguindo só porque todo mundo está seguindo. Está comprando porque todo mundo está comprando. Ou concordando porque todo mundo está concordando. E esse livro, ele ajuda a gente a acordar para isso. Então, antes de seguir um grupo, pare e pense: isso faz sentido para mim? Essa decisão realmente é minha ou eu só estou sendo levada pelo movimento? E o quarto princípio é afeição. E a ideia aqui é bem simples. A gente é mais influenciado por pessoas de quem gostamos. Antes da pessoa aceitar uma ideia, muitas vezes ela aceita a pessoa. Se eu gosto de você, eu te escuto com menos resistência. Se eu me identifico com você, eu confio mais em você. Se você fala de um jeito que eu entendo, respeita a minha realidade e parece compreender minha dor, eu fico muito mais aberto para ouvir sua mensagem. E isso vale para vendas, vale para liderança, vale para conteúdo e vale para relacionamento. Pensa em dois vendedores oferecendo o mesmo produto. Um vendedor parece frio, distante e ele só quer te vender. E o outro, ele conversa melhor com você, ele entende a sua necessidade, ele explica com clareza e ele gera confiança. Mesmo que o produto seja parecido, entende que a experiência ela muda, porque a pessoa ela não compra só o que está sendo vendido, ela também compra a confiança que sente em quem está vendendo, a confiança que ela está tendo no vendedor. Mas olha só, afeição não é bajulação, não é forçar simpatia, não é fingir intimidade.
A afeição verdadeira, segundo o livro, ela nasce de conexão, de uma comunicação que faz a gente pensar: essa pessoa, ela fala comigo de um jeito que eu entendo. E o quinto princípio é a autoridade. E esse princípio, ele é muito fácil de entender quando a gente olha para a vida real. A gente tende a confiar mais em quem parece saber o que está fazendo. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina uma tribo antiga. Um grupo de pessoas andando pela mata, procurando comida, tentando sobreviver. De repente, o grupo chega em uma região perigosa. Tem barulho estranho, tem risco de animal, tem risco de inimigo. E nessa hora de perigo, quem você acha que o grupo vai escutar? O grupo vai escutar uma criança que nunca passou por aquilo ou vai escutar um caçador mais experiente, que já conhece o caminho, sabe identificar pegadas, conhece o som dos animais e sabe os sinais da floresta? Provavelmente todo mundo vai escolher o caçador mais experiente, porque naquela situação, obedecer a uma autoridade podia significar sobreviver. Então a nossa mente ela aprendeu isso. Quando alguém parece saber mais do que a gente em uma área, a tendência é prestar mais atenção. E isso acontece hoje também. Quer ver um exemplo? Se você entrar em um consultório e ver um médico de jaleco, diploma na parede e postura segura, naturalmente você escuta aquela pessoa com mais respeito. E olha só, você não analisou toda a vida do médico. Você não investigou cada detalhe da carreira dele, mas a sua mente olhou para alguns sinais e pensou: essa pessoa ela entende do assunto, ela é formada. E olha que interessante, na internet também é assim, quer ver? Quando alguém aparece com resultados, depoimentos, alunos, eventos, entrevistas, livros ou uma história forte, nossa mente costuma acreditar nessa pessoa, a resistência diminui. A gente pensa, essa pessoa ela sabe o que está falando. Uma autoridade verdadeira, ela ajuda, ela não manipula. Um médico preparado, ele pode orientar melhor um paciente, um professor que estudou de verdade, ele pode ensinar melhor um aluno. Um mentor que já passou pelo aquele caminho, ele pode ajudar uma outra pessoa a errar menos. E por último, o sexto princípio é a escassez. Esse aqui é um dos mais fortes, porque o ser humano, ele tende a valorizar mais aquilo que parece raro, aquilo que parece limitado, aquilo que parece que pode acabar. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina uma pessoa lá no passado vivendo em um ambiente difícil, pouca comida, pouca água, pouca segurança. Se ela encontrasse uma fonte de alimento, ela não podia pensar, ela não podia esperar. Depois eu vejo. Claro que não, porque talvez depois não tivesse mais. Então, na sobrevivência, perder uma oportunidade podia custar caro, podia custar a vida da pessoa. E com isso, a nossa mente aprendeu a dar atenção para aquilo que parece limitado. É como se o cérebro dissesse: se isso pode acabar, eu preciso agir agora. Quer ver um exemplo? Quando você vê uma promoção com prazo de acabar, sua atenção ela aumenta. Quando você vê poucas unidades disponíveis, você começa a pensar mais rápido. E quando alguém fala que aquela condição não vai voltar, dá uma sensação de urgência. Não é só querer ganhar, muitas vezes é sobre medo de perder. E esse é o ponto mais forte da escassez. O medo de perder, ele pode pesar mais do que a vontade de ganhar. Pensa em uma pessoa que está olhando um produto. Ela gostou do produto, mas ela ainda está com dúvida. Só que de repente aparece uma mensagem: últimas unidades. Na hora, a mente da pessoa muda. Antes era só uma compra, agora virou uma possível perda. E quando a pessoa sente que pode perder, a tendência é ela agir mais rápido, querer comprar aquilo. E isso também acontece em eventos, em mentorias, em lançamentos, em oportunidades de negócios, em vagas limitadas, em bônus por tempo limitado, em condições especiais. Mas aqui entra um ponto muito importante. A escassez verdadeira, ela ajuda a pessoa a decidir. Já a escassez falsa, ela manipula as pessoas. Então, para quem está vendo uma promoção ou está querendo comprar algo, a pergunta é: eu quero isso de verdade? Ou estou comprando só porque fiquei com medo de perder? Porque uma boa decisão, ela não pode nascer apenas do desespero. Ela precisa fazer sentido. E é isso que o livro Armas da Persuasão nos faz entender nesse sexto princípio, que é
a escassez. E depois de explicar esses 6 princípios, Cialdini fecha o livro com uma ideia muito forte. Ele mostra que a influência funciona tão bem porque vivemos em um mundo rápido demais. Muita informação, muita oferta, muita promessa, muita propaganda, muita gente tentando chamar nossa atenção. E quanto mais o mundo fica acelerado, mais a nossa mente ela procura atalhos. Pensa comigo, você abre o celular e já tem anúncio, mensagem, notificação, vídeo, oferta, comentário, convite, opinião, todo mundo querendo um pedaço da nossa atenção. Então a mente ela começa a simplificar, ela pensa: se todo mundo está comprando, talvez seja bom. Se tem uma autoridade falando, talvez seja verdade. Se está acabando, eu preciso decidir rápido. Se a pessoa me ajudou, talvez eu deva retribuir. Se eu já comecei, talvez eu precise continuar, mesmo se aquele não for o caminho certo. Esses atalhos, eles ajudam a gente a decidir mais rápido, mas também pode nos colocar no piloto automático. E aqui o livro fica muito importante, porque Cialdini não está dizendo que esses princípios são ruins, ele está dizendo que eles são poderosos. Tudo que é poderoso precisa ser usado com consciência, porque uma faca ela pode cortar um alimento, mas ela também pode machucar. E a persuasão ela é parecida. Ela pode ajudar uma pessoa a tomar uma boa decisão, mas ela também pode ser usada para manipular. Então, o problema não é a influência, o problema é a intenção por trás da influência. Quando uma pessoa usa esses princípios com verdade, ela se comunica melhor, ela vende melhor, ela lidera melhor, ela ensina melhor, ela ajuda as pessoas. Mas quando usa sem ética, ela aperta botões emocionais só para conseguir o que quer. E esse é o cuidado, porque nem toda influência é manipulação, mas toda manipulação ela usa algum tipo de influência. E esse é o grande impacto desse livro. Depois que você entende esses princípios, você não olha mais para uma venda, uma propaganda, uma promessa ou uma oferta do mesmo jeito. Você começa a perceber o que antes era invisível. Percebe quando alguém está usando urgência com você. Você percebe quando alguém está usando a autoridade para te influenciar. Percebe quando estão usando provas sociais. Começa a perceber quando você está dizendo sim por pressão, por medo de perder ou por sensação de dívida. E isso muda tudo, porque uma pessoa que não entende influência, ela reage no automático, mas uma pessoa que entende como a influência funciona, ela começa a decidir com mais consciência. Ela para, ela pensa, ela questiona, ela não compra só porque todo mundo comprou, não obedece só porque alguém parece ter autoridade naquele assunto, ela não diz sim só porque recebeu algo antes. Para mim, esse é o maior valor de Armas da Persuasão. O livro tira você do piloto automático, ele te ensina a influenciar melhor, mas principalmente, ele te ensina a não ser influenciado sem perceber. E a minha opinião é que Armas da Persuasão é um livro incrível, é daqueles livros que você lê e começa a enxergar o mundo de outro jeito. Realmente vale muito a pena ler todo esse livro. E se essa resenha ela fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Em breve eu vou estar trazendo novas resenhas aqui. E também escreve aqui nos comentários qual princípio você achou mais forte aqui desse livro. E se você quiser ler esse livro com calma, eu vou deixar o link dele aqui nessa descrição. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.